Olá pessoal, bom dia. Bom, creio que todos já devem ter ouvido falar que o homem é a única espécie que consegue acessar os 7 espíritos ajudantes da mente. E que os animais possuem 5, mas o homem é o único que consegue acessar os 2 últimos, que é adoração e sabedoria. E é esse espírito da adoração que impulsiona o homem a adorar, a querer adorar algo, a sentir esse impulso, essa atração, né? Isso é inerente à mente humana. Então todo homem, desde o início, já tinha essa disposição a adorar. E quando não havia nenhuma revelação, lá no início de tudo, no começo da raça humana, não tinha vindo ainda um príncipe planetário ao nosso mundo, então o homem adorava aquilo que ele considerava como sendo algo de poder. Então o homem já adorou os astros, né? Sol, lua, já adorou a própria terra, a natureza, já adorou árvores, montanhas, pedras, né? Animais e até mesmo o próprio homem. Tudo que representava algo de poder, né? Eles acreditavam isso é digno de adoração. O espírito da adoração fazia essa atração, mas o homem não tinha conhecimento do que adorar, quem realmente é digno de adoração. Então levou muito tempo para a humanidade ter a primeira revelação. Então no começo de tudo, o homem adorava aquilo que ele considerava como sendo algo que tinha poder. Até surgir os primeiros conceitos espíritas de adoração. O homem começou a se perguntar: o espírito da pessoa quando morre vai para onde, né? Então eles acreditavam no início que o espírito ficava ali, naquele local. A pessoa morria e o espírito ficava por ali. E isso começou a causar um grande medo nesses homens primitivos. Por quê? De repente morria uma pessoa que era um desafeto meu. Nossa, agora o espírito dele vai me atormentar, porque ele já não gostava de mim em vida, agora que ele é um espírito, ele vai querer me atormentar. É claro que nós sabemos que o espírito não fica ali, né? A alma não fica ali, então esse conceito de espiritismo e alma penada nós já superamos. Só que aquele homem primitivo, ele ainda tinha essa ideia de que o espírito ficava por ali. Então ele fazia todo tipo de artifício. Tinha casos em que eles colocavam o defunto dentro de uma cabana, alguma coisa, e eles abriam a porta nos fundos e saíam escondido, tipo para enganar o espírito, assim. O espírito ficava preso ali naquela cabana e eles trancavam a porta da frente e o espírito, em tese, ficaria preso ali. Olha pra você ver a crença primitiva, né? Então, para alguns, quando morria, aquele espírito iria atormentar. Mas para outro, aquele espírito poderia se tornar um aliado. Assim, ele era meu amigo em vida, agora ele é espírito, ele vai me proteger, ele vai me defender. Então o homem começou a viver essa dualidade, de acreditar em espíritos maus e espíritos bons. Os espíritos maus seriam aqueles que poderiam me prejudicar ali no reino espiritual, porque o homem acreditava que tudo era causado por coisas espirituais. Assim, eles não entendiam como uma pessoa poderia ficar doente. Do nada, ela estava boa, de repente ficou doente. Então, eles atribuíam isso a alguma coisa do reino espiritual. É algum espírito que não gosta de mim que me causou isso, esse mal. E tá me causando, e essa obsessão me causa essa doença. Então eles tinham ali agora essa luta constante, né, entre os bons espíritos e os maus espíritos, e por conta disso eles faziam então todo tipo de subterfúgio para tentar agradar os espíritos, para tentar acalmar a ira, essa suposta ira dos espíritos. Tudo isso dentro do imaginário humano. Não existia um espírito ali de fato, mas a crença humana fazia com que eles agissem assim. E aí começa então as figuras das oferendas, dos sacrifícios, né? Assim, aquele espírito, ele gostava de
de um vinho, então eu vou preparar um vinho e vou fazer uma oferenda para ele. O espírito gostava de carne, eu vou matar um animal, vou oferecer para ele. E assim começam então as oferendas. E aí quando eu falei, por exemplo, macumba, candomblé é uma religião primitiva, vocês não fazem ideia do quanto ela é primitiva. Ela é tão primitiva que os homens ainda estão nessa era, homens e mulheres da atualidade, vivendo uma religião primitiva anterior ao príncipe planetário. Porque ainda estão fazendo oferendas para apaziguar a ira dos espíritos, supostos espíritos que nem existem, entende? Então hoje você vê pessoas que faz uma macumba, faz um trabalho numa esquina e ali colocam uma farofa, colocam uma cachaça, colocam um frango, ou sacrificam algum animal, derramam sangue, porque eles pensam assim, eu vou conseguir favores dos espíritos se eu fizer isso. Então é uma religião extremamente primitiva. E, na verdade, todas as religiões atuais, elas trazem esses traços dessa primitividade. Não é só o candomblé, né? Essa crença de que se eu fizer um sacrifício, eu vou apaziguar a ira dos espíritos. Antes era espíritos bons, espíritos maus. Depois isso foi evoluindo para seres celestiais do bem, seres celestiais do mal. Entenderam? Como a história é a mesma, só muda os personagens. Agora eu tenho Deus e o diabo. Então eu preciso fazer um pacto com Deus se eu quiser ser protegido do diabo. Aí Deus vai me proteger do diabo. Então as igrejas continuam com o mesmo conceito. Uma igreja evangélica, ela não faz o trabalho de macumba, mas ela faz jejuns, ela faz penitências, orações e campanhas, ou dá dinheiro, ou dá a casa, ou dá sei lá o que, oferecendo algo a Deus, tentando barganhar com Deus, para que Deus possa abençoar ele ou beneficiar ele de alguma forma, proteger ele do mal, proteger ele do devorador, do diabo, do maligno, seja lá o nome que queira dar. Não passa de religião primitiva também. Os conceitos são os mesmos, só mudaram os personagens. E tem um outro fator aí que está muito presente no imaginário humano e na crença religiosa, que é a questão da expiação. Lá no início, como eu falei, né, quando tudo começou, uma das coisas que o homem, inventou logo no começo foi o sacrifício. A própria história da Bíblia, né, quando conta a história de Adão e Eva, que teve Caim e Abel, então Caim ofereceu os frutos do campo e Abel ofereceu a Deus uma ovelha. Então ali você já vê como o conceito de barganhar com os deuses começa ali. Porque diz a Bíblia que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas Deus se agradou da oferta de Abel. Ou seja, os primeiros escritos judeus já levando eles a acreditarem que Deus tem preferência pela oferta do sangue derramado. Então, desde o princípio, acreditava-se que Deus se agradava da oferta do sangue derramado, do sacrifício, da carne queimada. É tão forte isso que tem um versículo lá na Bíblia, acho que se não me engano em Levítico, que fala que quando a carne do cordeiro, né, era queimada no altar, aquele cheiro que subia, aquela fumaça que subia aos céus era agradável às narinas do Senhor. O texto diz isso. Então, assim, desde muito cedo o homem também inventou essa ideia, criou essa ideia, desenvolveu esse pensamento de que o sacrifício era agradável a Deus e que Deus gostava daquilo e que a única maneira de perdoar pecados seria através de sacrifício. E essa história foi sendo contada, apesar de ser um absurdo e não fazer sentido nenhum, mas foi contada por milênios, né? E o homem então desenvolveu muito essa prática de sacrificar. Quando Moisés pega o povo hebreu, pra você ter uma noção, o povo hebreu ainda tinha o costume até mesmo de sacrificar seres humanos. Sacrificava a virgem mais bela, sacrificava o guerreiro mais forte, né? Pegava o que tinha de melhor da sua tribo e sacrificava a Deus. Isso era extremamente prejudicial a essas tribos. Por quê?
porque o melhor espécime sempre era destruído e perpetuava o fraco, o frágil, o deficiente. Entende? Isso era muito ruim para a tribo, porque a genética daquele mais forte, mais belo e mais saudável sempre era interrompida, por conta que eles eram sacrificados, né? Faziam um trabalho de seleção natural ao invés, né? Porque ao invés de preservar o mais forte e o melhor e o mais belo, ele preservava o deficiente e o mais fraco. Então, quando Moisés pegou o povo, ele convenceu essas pessoas de que eles não precisavam sacrificar animais, sacrificar pessoas. Só que Moisés, para fazer isso, ele acabou dando outra coisa em troca. Deu a eles o sacrifício de animais. Lembra daquela história de Abraão, que diz a Bíblia que Deus exigiu de Abraão que ele sacrificasse seu único filho, o Isaque. E aí Abraão levou Isaque para o Monte Moriá, que dizem ser o Monte das Oliveiras hoje, né, em Jerusalém. Levou ao Monte Moriá. Lá ele preparou o altar e colocou Isaque. Na hora que ele ia sacrificar Isaque, né, então Deus teria bradado do céu e falou: Abraão, não faças isso. No lugar de Isaque, sacrifique o cordeiro. Aí havia um cordeiro assim próximo ao local do sacrifício. E aí Abraão então pegou esse cordeiro e sacrificou no lugar de Isaque. Ora, isso naturalmente que nunca aconteceu de fato. Deus nunca pediria algo assim, né? Sacrifique seu filho. Deus não exige sacrifícios de ninguém, não faz nenhum sentido isso. Mas com essa história, Moisés conseguiu então parar com o sacrifício de pessoas. Foi um grande avanço. Mas em troca deu a esse povo, manteve o sacrifício de animais. Então o povo judeu passou toda a sua história sacrificando animais, sacrificando cordeiro e tal. Bom, o tempo passou e aí veio Jesus. E aí o que o povo cristão, os primeiros cristãos fizeram? Para acabar com o sacrifício de animais, porque Jesus condenou o sacrifício de animais, Jesus inclusive ele substituiu, né, o sacrifício do cordeiro na Páscoa. Ele falou: no lugar da carne vocês comam o pão, e no lugar do sangue bebam o vinho, e vocês vão fazer a Páscoa, a festa de Páscoa normalmente, sem precisar da matança de animais. Depois Jesus partiu e os discípulos começaram então a pregar o evangelho por toda a região. Eles tinham dificuldade de falar que não precisava sacrificar. Então qual foi a saída? A saída foi dizer assim: olha, não precisam mais sacrificar, porque um cordeiro que é grande o suficiente, que ele é o próprio Filho de Deus, esse cordeiro já foi sacrificado, ele já derramou o seu sangue, e agora pelo sangue dele todos serão perdoados. Bom, houve um avanço? Sim, o homem parou de sacrificar animais, né, grande maioria, mas infelizmente continua acreditando na mesma crença primitiva do passado, de que para Deus é necessário fazer sacrifício e que Deus não perdoa ninguém se não for por sacrifício. E continua com a crença primitiva de que é necessário derramar sangue para perdão de pecados. E isso é uma coisa que Jesus nunca ensinou. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele nunca, em nenhum momento ele disse: olha, vai lá, faça um sacrifício e seus pecados serão perdoados. Nunca, jamais Jesus disse isso. Todas as vezes que Jesus se deparou com alguém que havia cometido um pecado, Jesus dizia assim: vá e não peques mais, seus pecados estão perdoados. Jesus nunca exigiu nada além do arrependimento. Ele disse: olha, não faça mais isso e você estará perdoado. Isso é a única coisa. Deus não exige nada, nem oferendas, nem sacrifícios, nem jejuns, nem penitências, nada de ordem material. A única coisa que Deus quer de nós é o arrependimento e que vá e não cometas mais aquele pecado. Além do mais, nada disso vai agradar ou sei lá, ou mover o coração de Deus ou de quem quer que seja, de qualquer outra realidade espiritual, seja de anjo ou de seres espirituais quaisquer. Nada do que a gente possa oferecer a eles de oferenda, de trabalhos, de coisas como faz a macumba, nada disso é real. Tudo isso é ilusão da mente humana,
querendo barganhar com os supostos espíritos ou querendo barganhar com os supostos deuses da realidade espiritual, tentando conseguir algum favor da divindade. Tudo isso é balela. Agora, isso é religião primitiva. Jesus ensinou a verdadeira religião, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse a você, produzir os frutos do Espírito, que é amor, caridade, misericórdia, compaixão, alegria, serviço. Esses frutos espirituais devem ser produzidos e nos ouvirmos a voz de Deus que está dentro de nós, que é o agitador do pensamento, criar um relacionamento, aumentar essa sintonia de comunhão com o Espírito Divino e fazer a vontade de Deus. Essa é a verdadeira religião. Não tem nada a ver com templos, ou com rezas, ou com sacrifícios, ou penitências. Tudo que tiver que te obrigar a fazer algo para Deus em troca de qualquer coisa que seja, tudo isso é religião primitiva. A verdadeira religião é gratuita, é entre o homem e Deus, e não há intermediários para isso.